Olá, você está na Reconnect, o seu portal aberto para falar sobre espiritualidade de uma forma leve, plural e livre de preconceito. Você sabe o que é medicina integrativa? Saiba agora na Reconnect. Olá, seja bem-vindo! Você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião da TVC. Se você perdeu os programas anteriores, se liga aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube Reconnect Brasil. Se você quiser escutar o áudio desse programa em qualquer plataforma de streaming preferida sua, Spotify, Deezer, se liga no nosso podcast, que é o Reconnecast, tá? Não esquece de dar um like, seguir nosso canal, é muito importante sua participação. Então aqui sempre comigo, ele, Roberto Leão. Olá, Bernardo, devo dizer que você está muito elegante hoje com essa camisa. Hoje a gente trocou, né? Você tá com... Eu usaria. Eu usaria, Há quem diga que eu roubei de você, mas não. Era minha. Então, galera reconectada, sejam bem-vindos a mais uma reconexão, mais uma busca pela reconexão espiritual. Hoje eu vou me definir como curioso, em homenagem ao nosso grande e talentoso editor Léo, que fica me chamando de curioso nos bastidores, nos corredores. Inclusive o Léo é quase um recém-convertido da espiritualidade. A gente vai conseguir. Vamos conseguir. Mas sem delongas, aqui com a gente ele que é médico especializado em neurologia clínica e pediátrica pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, possui formação em obesidade e síndrome metabólica, obesidade infanto-juvenil, suplementação no esporte, modulação intestinal, auriculoterapia, essas palavras estão me pegando hoje, meditação, Max Meditation System TM, Aura Healing, cristaloterapia, dentre outras várias coisas que nós vamos descobrir aqui, não é mesmo, Bernardo? É isso aí, hoje aqui com a gente, doutor Marcelo Maranhão. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo. Seja muito bem-vindo, muito Prazer obrigado. Obrigado, eu que agradeço o convite de vocês. Fazendo uma correçãozinha rápida. Ótimo. A minha especialidade é em nutrologia. Nutrologia seria até mais fácil. E clínica. Você foi pelo caminho mais difícil, Roberto. Mas foi o que chegou aqui em minhas mãos. Elisa Henrique, nossa produtora, sempre dando pegadinhas pra gente travar a língua, né? Ela bota as palavras pra travar. Geralmente a Reconnection é um trava-línguas espiritual. Eu costumo dizer que é um portal aberto para a gente travar a nossa língua também. Mas é bom, a gente aprende. Doutor Marcelo, seja bem-vindo. Eu queria começar esse nosso bate-papo perguntando como foi a tua escolha pela medicina, né? O que te levou à medicina e mais, como a partir da medicina surgiu esse teu lado espiritualista, espiritual, para tratar o indivíduo de forma integrativa? Na verdade, eu não sei até que ponto a escolha da medicina foi uma escolha completamente consciente, né? Eu venho de uma família de médicos. Meu bisavô era médico, meu avô era médico, e aí pulou uma geração, a geração do meu pai, e eu sou o neto, o homem mais velho, e que desde criança falava em fazer medicina. Então foi meio que automático dentro dessa sucessão familiar eu fazer medicina, né? Mas o vivenciar da medicina principalmente ao longo da faculdade, foi um vivenciar que me fez questionar várias vezes sobre a minha escolha, né? Sempre existiu um pouco de inconformidade sobre o que eu pensava e o que eu observava e enxergava com o que me era ensinado dentro da academia. O currículo médico ele é um currículo muito tradicionalista, né? É um currículo muito preso a... Não sei se eu posso dizer preso, mas é um currículo que se restringe aos dados científicos puros e secos. Por isso que hoje se fala tanto do movimento de humanizar a medicina. Que a medicina ela trilhou esse caminho de que aparentemente ela foi se desumanizando, né? Ela foi sendo uma ciência que trabalhava muito mais com dados do que com um ser humano em si. E quando eu formei com uma grande dúvida do que é que eu ia fazer na minha vida. Eu, próximo de formar, eu pensava em fazer pediatria e dentro da pediatria trabalhar com oncologia pediátrica. Legal. E aí fui vivenciar um estágio em oncologia pediátrica no hospital de referência aqui do estado do Ceará
E tive uma experiência super interessante, mas comecei a observar os profissionais que estavam trabalhando naquele setor há mais de 30 anos. E eu vi pessoas muito sofridas, muito doloridas, pessoas que tinham 50 anos e aparentavam ter 70, e aí aquilo me assustou, né? Pô, Roberto, né? Gerou um pouco de falando dos médicos. repulsa, sim. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, todos os profissionais que estavam naquele ambiente, que o ambiente da oncologia é um ambiente muito permeado por muitas dores, saúde estava muitos doente. medos, né? E aí isso me afastou um pouco. E durante o tempo eu fiquei sem saber muito o que é que eu ia fazer. E aí acabei... eu digo muito que a minha profissão, a minha especialidade me escolheu, não fui eu que escolhi ela, né? Acabei de paraquedas numa busca na internet descobrindo a nutrologia. Para vocês terem ideia, eu vou completar 10 anos de formado. A nutrologia é uma especialidade médica que tem mais de 35 anos e eu formado nunca tinha ouvido falar em nutrologia, né? E aí a nutrologia abriu uma porta enorme para mim, que foi de trabalhar o conceito de saúde a partir de algo que não era definir o diagnóstico de uma doença que precisava necessariamente de um remédio ou de um procedimento e meu trabalho estava terminado. A nutrologia me abriu a porta para entender o trabalho do médico de uma forma muito mais ampla. E aí a nutrologia foi que acabou me levando para a medicina integrativa, né? Eu acredito que às vezes o nosso caminho ele é adubado pelas nossas dores, né? E aí, já formado, eu passei por alguns percalços pessoais, problemas de saúde sérios. E nesses problemas de saúde, a medicina tradicional que eu tinha estudado tão a fundo não me trouxe as respostas que eu queria, né? Então, mais uma vez, eu fui jogado nesse mundo, nessa abertura de mundo, que é a medicina integrativa, que trouxe resposta para mim. E aí, naquele momento, eu disse, não, eu tenho que tentar também trazer resposta para outras pessoas a partir disso. Mas, doutor, o que é exatamente medicina integrativa? Ainda é um paradoxo? A medicina integrativa existe muita confusão. Medicina integrativa não é uma especialidade médica. O médico ele não pode se especializar em medicina integrativa. Porque medicina integrativa é uma abordagem. E você pode praticar medicina integrativa em qualquer especialidade. A medicina integrativa é um movimento que ele começa, principalmente nos Estados Unidos, né, a partir da leitura de que a medicina convencional ocidental, do jeito que existe, ela não está solucionando os problemas de saúde das pessoas e, pior, não está solucionando as questões de saúde da sociedade, da população. Os sistemas de saúde no mundo inteiro são falidos, né? A lógica da saúde que trabalha com exames e com prescrição de medicação é uma lógica que não está resolvendo o problema. Então começou-se a se pensar o que é que tinha acontecido de errado no passado que precisava ser corrigido. E aí o que se percebeu é que em algum momento na história nós deixamos para trás a atividade médica da forma mais pura que existia, que era o médico que realmente conhecia a pessoa que ele ia cuidar. Não era a pessoa que ele ia passar um remédio, era a pessoa que ele ia cuidar da saúde daquela pessoa, né? E aí existem vários estudos, várias hipóteses, tem gente que diz que foi a partir da Revolução Industrial e da mecanização, inclusive, da medicina, né? Alguns, e aí como programa a gente vai falar sobre espiritualidade, alguns remontam à época da Inquisição, onde a igreja ela deteve o poder sobre a emoção, o sentimento e a espiritualidade, e a medicina ela tinha que cuidar simplesmente do campo físico. Quem queria cuidar do campo físico e do emocional e espiritual era curandeiro, era xamã, era bruxo, então a Inquisição perseguia. Então houve esse distanciamento, né? Que é um distanciamento que na verdade todo mundo perde. O médico perde porque ele não olha o paciente de forma integral, o paciente perde porque se ele quer cuidar do físico, ele vai no médico, se ele quer cuidar do emocional, ele vai no psicólogo, se ele quer cuidar do espiritual, ele vai num padre, num pastor, vai em busca de alguma religião. E o ser humano, de uma maneira mais ampla, ele não é cuidado por ninguém.
né? Então a medicina integrativa ela surge como um resgate dessa abordagem médica, né? Mas o senhor fala como se fosse um consenso. É um consenso em relação aos médicos? Aquele princípio de Descartes de mente e corpo muito divididos, essa dualidade, ela não é praticada pela maioria ainda? É assim, se a gente pensar no conceito atual de saúde pela Organização Mundial de Saúde, ela conceitua como saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental, emocional e espiritual, e não simplesmente a ausência de doença ou de sintomas. Esse é o conceito da Organização Mundial de Saúde. E quando a gente escuta isso, a gente pensa, nossa, esse conceito é novo, é arrojado. Esse conceito ele é de 1947. Então tem mais de 70 anos que a gente tenta caminhar isso. A Organização Mundial de Saúde é a organização que direciona a saúde do mundo inteiro. E ela é feita por todos os profissionais de saúde, inclusive os médicos. Tá? Então você dizer que não é da alçada do médico discutir espiritualidade, discutir emoção, discutir mente, você está indo contra o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde. Então o médico ele tem que discutir espiritualidade? Sim, ele tem que discutir espiritualidade. Espiritualidade é inerente do ser humano. Se é inerente do ser humano e eu vou cuidar do ser humano, eu tenho que discutir espiritualidade sim. Algo que tem que ficar muito claro é que discutir espiritualidade não é discutir religião, não é discutir dogma religioso. Sim. Principalmente quando a gente trabalha isso dentro do conceito de saúde e da atuação médica. Discutir espiritualidade é discutir algo que é importante para o indivíduo que tem que ser levado em consideração. Perfeito. Eu não posso simplesmente fazer de conta que aquilo não existe. Agora, doutor, para os nossos queridos reconectados aqui que vivenciam na prática a questão, né, de precisar de um médico, de ir no consultório, é o que se vê em assim, na grande maioria, pelo menos é a impressão que nós temos, é aquela consulta fast food de 5 minutos. Então, o que se compreende é que na prática a medicina integrativa, por mais que esteja lá na Organização Mundial de Saúde como uma diretriz, eu não sei exatamente se o nome é isso, ou pelo menos um caminho a ser dado para o tipo de atendimento, ele não é usual, né? Não é o que acontece. Isso vai mudar? Tem mudado, ou assim, a médio e longo prazo essa possibilidade é mínima? Porque hoje a gente não vê isso, é raro, né? É tanto que, assim, medicina integrativa é uma coisa que a gente não ouve muito pouco falar. E médicos que compreendem o ser humano como algo muito mais complexo do que só uma máquina, né? É muito difícil também da gente ver. Então, na prática, isso funciona? É assim, a gente tem que ter uma leitura muito clara de que mesmo dentro da medicina, que é uma profissão, que tem uma instituição que rege a medicina ela sofre influência dos mais diversos interesses. Se a gente for pegar o Sistema Único de Saúde, uma consulta médica é paga entre 10 e 20 reais. Um exame é pago às vezes até mais de R$1.000. Então, o que é que o sistema está dizendo para os profissionais? Que é mais importante fazer um exame do que ter uma consulta médica de qualidade. Sim. Tá certo? Então, isso é uma lógica de sistema. Existem interesses diversos atrás disso. Eu tenho mais estudos dizendo que um ansiolítico é efetivo na ansiedade ou mais estudos dizendo que a meditação é efetiva na ansiedade? Tem muito mais estudos dizendo que o ansiolítico é efetivo. Não é que eu não tenha da meditação, mas o ansiolítico eu tenho uma indústria farmacêutica que está por trás que está bancando aquela pesquisa. Para eu fazer uma pesquisa sobre meditação, eu tenho que ir atrás de verbas que são escassas, né? E aí a gente acaba que, por exemplo, no Brasil a gente tem muito pouca coisa. A gente tem a Unifesp e a USP fazendo algumas pesquisas. A gente tem, por exemplo, pesquisa na USP que estuda até o poder do passe magnético e do passe espírita na cura. A gente tem centros de saúde pesquisando as diversas práticas que podem auxiliar na cura do indivíduo, né? Mas essas pesquisas a gente tem que acabar esperando elas acontecerem fora. Mas, né? Marcelo, antes dos medicamentos serem colocados à venda, você falou nas pesquisas dos medicamentos, eles são comparados com a sua eficácia com os placebos. Sim. Né? Segundo a última pesquisa feita na Universidade do Canadá, Montreal, Estados Unidos, né? Inclusive publicado pela BBC News, né? Amplamente falar sobre a BBC News, os placebos estão superando as químicas. Né?
Então, por exemplo, só no fato do paciente estar sabendo que está participando dessa pesquisa, ele tem uma melhora bem mais eficaz do que se estivesse tomando efetivamente o medicamento. Né? Então, partindo desse princípio, alguns procedimentos terapêuticos, eles podem ser placebos? Olha, o que é o conceito de placebo? O conceito de placebo é uma terapia que, entre aspas, seria falsa. Eu dou uma pílula de farinha para aquela pessoa e vou ver se aquela pessoa vai melhorar ou não. Né? O filho do Roberto já curou uma dor de cabeça minha dando tic-tac. Foi, eu sempre faço isso, funciona. A pergunta isso é falso? Ou quando a gente pensa nesse conceito de saúde, que é o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual, se eu cuidar do mental, do emocional e do espiritual, eu preciso objetivamente de um fármaco que vai cuidar do físico, ou eu consigo equilibrar todo o meu sistema? Esse aqui é o grande questionamento do placebo. Por exemplo, você tomou um tic-tac e a sua dor de cabeça passou. A sua dor de cabeça estava sendo causada por quê? Será se algum estado ansioso estava causando isso? Será se algum estado de tensão estava causando isso? Até que ponto você parar e dizer, não, agora eu vou melhorar da minha dor de cabeça? Fez você melhorar da dor de cabeça? Mas é que eu te pergunto, algumas terapias, sem falar o nome de nenhuma, obviamente, né? Elas podem também ter um efeito placebo? Nesse conceito placebo da ciência, sim. Sim. Mas quando a gente trata isso em termos populacionais, a gente diminui a significância desse placebo. Porque quando eu faço, por exemplo, uma pesquisa com meditação, onde eu avalio 2.000 pessoas e eu avalio que a meditação trouxe um impacto positivo para aquelas pessoas analisadas, não é simplesmente uma indução. Existe algo naquele processo meditativo que provocou uma mudança real naquelas pessoas. Talvez eu não tenha ainda capacidade científica para detectar o que foi, mas que existe um efeito positivo, existe. Mas, doutor, também pode ser uma indução coletiva. Mas a minha pergunta é o seguinte, o intuito da medicina não é tratar dos sintomas e curar o ser humano, curar o indivíduo. Então, se por efeito placebo, se por indução, seja o que for, se o objetivo é alcançado, não é isso que importa? Sim, é isso que importa, mas quando a gente fala em termos técnicos, dentro da medicina a gente também não pode correr o risco de aceitar todo tipo de procedimento simplesmente porque tem uma intenção boa. E porque funciona. Se não vai fazer mal... Não, se funciona. Se funciona, a gente tem que aceitar. Porque, na verdade, a medicina ela é um processo científico. E a gente precisa de alguma comprovação científica da eficácia daquilo. Né? E uma coisa que funciona para você não necessariamente funciona para o Bernardo ou funciona para mim. Isso também vale para a medicação, mas a gente tem que trabalhar isso em termos populacionais. Eu tenho que ter um nível de segurança de que aquele procedimento, aquela terapêutica, ela tem o menor risco possível com a maior efetividade possível. Não existe nada em medicina que seja isento de risco ou com 100% de efetividade, mas existe uma margem que é aceitável. Segurança, né? E isso a gente tem que trabalhar também nas terapias integrativas, de uma maneira geral. E nas terapias integrativas, hoje, quais são as terapias não científicas que são aceitas ou que são adotadas através da medicina integrativa? Olha, quando a gente fala em terapias integrativas, é um mundo enorme, né? O Brasil, ele já tem... No SUS são 29, né? No SUS hoje são 29, isso foi ampliado há alguns anos, né? E aí dentre elas está constelação familiar, tá reiki, tá acupuntura, tá homeopatia, fitoterapia, tem uma série de coisas. Biodança, terapia comunitária, né? Nem todas essas terapias, elas são, por exemplo, validadas internacionalmente. Sim. Tá? Elas são terapias que a gente tem estudos locais, tem aplicabilidade, tá? Mas elas não necessariamente são terapias completamente validadas internacionalmente, com estudos amplos, publicados em revistas indexadas, né? Por isso a resistência tão grande do meio acadêmico de aceitar uma série dessas terapias. Tá? Mas, por exemplo, a acupuntura,
até a década de 70, não era aceita por sociedade nenhuma. Hoje a acupuntura é especialidade médica. Né? Medicina integrativa não é, mas a acupuntura é especialidade médica. Né? Então, se eu quiser, eu posso ser especialista em acupuntura. Tá? Então, assim, isso é um processo de construção. É um processo onde aquele saber, que muitas vezes é um saber que vem de um saber popular, ele vai chegando na academia, ele precisa de um tempo de maturação da técnica, para essas técnicas serem desenvolvidas, para serem testadas e para isso poder ser validado. Tá? Eu, particularmente, eu entendo as restrições do Conselho Federal de Medicina, de boa parte dos médicos, mas eu acho que simplesmente colocar um empecilho, uma barreira nessas práticas, sem permitir que isso adentre na academia para ser pesquisado e para ser maturado, a gente está impedindo progresso. Né? Mas como que esses... Mas Marcelo, eu tô falando, a gente tá tratando Marcelo, mas se você preferir doutor Marcelo... Não, pode chamar de Marcelo. Eu acho até elegante, doutor Marcelo, né? É um jovem. Jovem doutor. Falou que tem 10 anos de formada, pronto, formou com 20 anos de idade. Marcelo, mas existe uma preocupação como esses profissionais vão ser preparados, capacitados e certificados pelo SUS, Sim. por exemplo, né? Por exemplo, é diferente você ter uma formação médica em qualquer instituição que for, porque a gente sabe que faculdade de medicina você está no mínimo 7 anos, 8 anos para que o mercado de trabalho Sim. dá um carimbo lá de CRM. Né? Então, como vai ser esse controle? Como se dá esse controle, por exemplo, onde um médico vai encaminhar, você está precisando aqui de um reiki. Né? Então, como garantir que esse profissional, né, que vai aplicar um reiki, vai aplicar uma auriculoterapia, ele será capacitado, ou bem capacitado para atender a população? Assim, hoje o que a gente tem no Brasil de experiência mais consolidada é o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, que tem um serviço de medicina integrativa, inclusive com pós-graduação em medicina integrativa para profissionais de saúde. Legal. Né? Como é que eles trabalham lá? Eles exigem que os profissionais, independente de estarem aplicando práticas integrativas ou não, sejam profissionais de saúde. Tá? Então esse profissional, para ele atuar dentro do serviço de saúde, ele tem que ser profissional de saúde, e aí, além de profissional de saúde, ele tem que ser capacitado em alguma área. O grande questionamento é que para a acupuntura a gente tem organismos de regulação, para a fitoterapia a gente tem, para a homeopatia a gente tem, para reiki a gente tem institutos sérios que trabalham reiki, mas constelação familiar a gente tem institutos, mas a gente tem uma série de formações em constelação familiar, onde a pessoa teoricamente no final ela está capacitada, mas a gente não sabe como é que foi essa capacitação. Né? A minha visão é que tudo isso faz parte de um processo de maturação do próprio serviço. Isso é algo que a gente também está descobrindo como é que vai fazer. Né? A gente tem uma diretriz ministerial que abre o Serviço Único de Saúde para essas 29 áreas, né, para essas 29 atuações, mas a regulamentação disso ainda está sendo construída. Como isso vai ser aplicado objetivamente dentro do sistema de saúde, ainda está sendo construído. E ainda está sendo construído também até a previsão orçamentária. A gente tem uma diretriz ministerial, mas não tem dinheiro direcionado para isso, não. Então, assim, pode fazer, mas como vai ser feito, aí é outra coisa. Então, é algo que ainda está engatinhando. Construção. A gente não tem resposta para absolutamente tudo. Doutor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Algumas práticas da medicina alternativa me parecem que também dependem da fé, né, do paciente. Fé lembra muito espiritualidade, né? Fé e ciência, elas podem se fundir? É saudável ou são duas coisas que cada um tem que ficar no seu lugar? Como é que isso funciona? Agora você responde já, porque a gente vai pros comerciais. Já acabou, sai daí, já acabou o primeiro bloco. Muito bom. Rapidinho, quando acaba rápido é que o papo tá bom. Então não sai daí. Hoje a gente tá falando sobre medicina integrativa com o Dr. Marcelo Maranhão. O papo tá muito bom, voou aqui o primeiro bloco. Não sai daí que a gente volta já.